Hoje nós vamos falar de adoração. Adoração. E como nós devemos adorar o nosso Deus. Glória a Jesus, aleluia. Marcos 14, verso 3. Obrigada. Diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, um leproso, veio uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de puro nardo. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Não é assim que o povo fala? Para que esse desperdício de tempo? Você vai lá fazer o quê? Na igreja de novo? É assim, queridos. Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela, mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês. E quando quiserem, podem fazer-lhe o bem, mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Feche os seus olhos. Coloque sua Bíblia aí no seu banco. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Pai. Nós já estamos cheios do Teu poder. Continua, Senhor, nos enchendo, Pai. Nós estamos na Tua presença, querido Deus, e agora nós vamos ouvir a Tua palavra, Senhor. Unge, meu Deus, os meus lábios, Pai, para falar aquilo que apraz, aquilo que agrada o Teu coração, Jesus. Prepara os corações dos Teus filhos, Pai, que eles estejam atentos à Tua voz, à doce voz do Teu Espírito. Meu Deus, e onde houver alguma coisa que distrai os Teus filhos, em nome de Jesus, está repreendido agora, porque nada vai roubar a Tua adoração. O Senhor é o dono de todas as coisas e nós estamos aqui para ouvir e aprender cada dia mais e mais de Ti. Nós Te louvamos e nós Te bendizemos em nome de Jesus. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Aqui a palavra diz que Maria era uma mulher que as pessoas julgavam muito ela. E a Bíblia diz que esse perfume, esse vaso, ele custava 300 denários. Ou seja, 300 dias de trabalho. 300 dias trabalhados, 300 dias consecutivos. E aí eu trouxe para os dias atuais. E eu fiz aqui, o salário mínimo é 1.250? É isso? Hã? Ixi, eu fiz errado, então. É que eu tinha feito com 1.500, que eu achei que era o valor do salário mínimo. Mas eu fiz 1.250, um salário mínimo. E dividido por 30 vezes 300 dias, corrido, dá o valor total de 12.500. É isso? É que eu fiz o valor errado, né? Mas se fosse o valor do salário mínimo 1.250, daria 12.500 reais. É muito dinheiro, né, gente? Para vocês não, que vocês ganham muito bem. Vocês, né? Isso daí é dinheiro para vocês de um dia só de trabalho, né? Glória a Deus. Vai recebendo aí, glória a Deus. Tome posse em nome de Jesus. Mas aqui então nós temos o valor de 12.500 reais. E ela chegou. E a palavra não diz, mas eu imagino, essa mulher era muito julgada pelas pessoas. E eu imagino ela com aquele vaso, né? Eu não sei que tamanho que era o vaso. Eu acredito que era bem maior que isso aqui. E eu imagino ela andando com aquele vaso na mão, no meio da rua. E as pessoas olhando para ela e falando assim: onde essa moça vai? Não falaram moça, né, queridos? Falavam outras palavras. Mas onde que essa mulherzinha pensa que vai? Onde essa crentinha pensa que vai? O que essa crentinha vai fazer lá? Não é assim que o povo fala? Mas ela não se preocupou com nada disso. Ela só estava com um intuito, que era adorar o Rei dos Reis. Ela saiu da casa dela confiante e fixa no propósito que ela tinha, que era adorar ao Rei dos Reis. E eu imagino ela vindo aqui, ó, com o vaso dela no meio da rua e as pessoas jogando pedra e julgando e falando um monte de besteira. Mas sabe, ela fechou os ouvidos dela e ela falou: eu vou adorar o meu Senhor. Eu não quero saber o que estão falando ao meu respeito. Eu vou adorar ao meu Senhor. Mas aí o que aconteceu?
ela chegou na casa onde Jesus estava. E lá onde Jesus estava, tinha as pessoas que muitas vezes são aquelas que precisam nos acolher. E ao chegar lá, eles murmuravam e falavam: o que essa mulher está fazendo aqui? E outros falavam assim: se Jesus fosse filho de Deus, ele saberia quem é essa mulher aí. Essa mulherzinha, olha que petulante. E vocês acham que Maria fez o quê? Se fosse eu ou você, com todas essas pessoas julgando, falando, jogando pedra, eu falo que são os fiscais da santidade, né? O que você faria? Ela fez o que ela saiu de casa para fazer: adorar ao nome do Senhor, adorar o Senhor Jesus. Olha o privilégio que ela teve, queridos. Ela saiu da casa dela e ela não se preocupou com o que as pessoas estavam falando a respeito dela, o que as pessoas se importavam que ela fazia da vida dela. Ela não estava nem aí para nada, sabe por quê? Porque ela foi somente adorar ao nome do nosso Deus. Então nós temos que fechar os nossos ouvidos às vezes pelas coisas que as pessoas estão falando ao nosso respeito, porque as pessoas não sabem o tempo que nós temos de oração com o Senhor, as pessoas não sabem o tempo que nós temos de consagração com o Senhor, e as pessoas não sabem o que acontece lá dentro da tua casa. Ei, comece a ficar caladinho, sabe por quê? Você está pedindo algo para o Senhor, mas quando você abre a sua boca para reclamar e para murmurar, você fecha as portas do céu sobre a sua vida. Não reclame das coisas que estão acontecendo. Comece a olhar ao redor e ver as coisas se movendo ao seu favor. Essa mulher aqui, ela não se importou com o que estavam falando a respeito dela. Ela saiu de casa com o intuito de adorar ao nome do nosso Deus, ao nome de Jesus. E quando ela chegou naquele lugar, as pessoas às vezes tentaram parar ela, falaram: o que você vai fazer lá? O que você está fazendo? Não, você não vai não. E ela falou: eu não quero saber, eu vou adorar ao meu Senhor. E a palavra diz que ela chegou e ela se derramou aos pés de Jesus. Às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes as pessoas falam coisas ao nosso respeito, isso acaba entrando no nosso coração e isso impede a intimidade nossa com o Pai. Mas nessa noite isso será quebrado em nome de Jesus. Porque aquilo que as pessoas falam ao seu respeito não é o que Deus pensa ao seu respeito. Jesus, ele morreu na cruz, ele se doou até a última gota de sangue por mim e por você. E por que você permite que o diabo chegue na sua casa e fala: você é uma crentinha, o que você vai fazer lá na igreja? Queridos, se eu fosse olhar porque as pessoas falam a meu respeito, se eu fosse olhar porque as pessoas falavam quando eu era uma criança, Deus tinha um propósito na minha vida. Às vezes vocês olham e vocês ouvem coisas e vocês deixam isso entrar no seu coração. Não deixa não. Eu sempre falo que eu sempre soube quem eu sou. Eu sempre soube para quem eu fui chamada. E eu sempre soube para onde eu vou morar. Sempre eu soube que eu fui comprada pelo um sangue precioso. Eu sempre soube que quem havia me chamado era Jesus, não era o homem. E o homem é falho conosco. E eu sempre soube que um dia o meu Jesus vai voltar para me buscar. Então, por mais que eu passe por situações adversas, por mais que eu passe por situações que nós como seres humanos passamos, eu passo adorando ao nome do nosso Deus. Queridos, nós somos o sal da terra e nós estamos aqui para fazer a diferença. E às vezes, Deus usa até o seu inimigo para te promover. Porque teu inimigo fala tanto ao teu respeito, que as pessoas vão falar: eu quero saber quem que é essa pessoa. E sabe o que acontece? A hora que a pessoa te conhece, tudo muda. Fala: eita, mas não era isso que falavam de você. É ou não é assim, queridos? É assim. É assim que acontece. Mas uma coisa eu tenho que falar para você. Quando eu adoro, quando você adora, você abre mão daquilo que causa dor na sua vida. E quando você adora e você abre mão daquilo que te causa dor, você abre espaço para sentir Jesus na sua vida.
Aquela mulher, querido, eu imagino o tanto de pedrada que ela já tinha tomado na vida dela, mas ela não se preocupou. Ela não estava nem aí. Ela falou o quê? E nem se preocupou quanto tinha ali de dinheiro naquele vaso. Ela não estava nem aí. Ela deu o seu melhor. E quantas vezes nós retemos o melhor para o Senhor? Quantas vezes, querido, aqui nós estamos falando de uma mulher que dedicou e deu para o Senhor 300 dias do seu trabalho. 300 dias. O ano tem 365, ela ficou com 65 dias de trabalho. Aí eu não fiz essa conta para saber quanto que ela ficou no bolso dela. Mas ela não estava nem aí. Ela foi somente para adorar ao Senhor. Às vezes você saiu da sua casa, ouviu palavras que entristeceram o seu coração. E você está aqui porque você veio adorar ao nome do Senhor. E o Senhor do trono dele, ele contempla que você está entregando o seu melhor para ele nessa noite. Ele contempla a tua adoração, então entrega o teu melhor, querido. Nós nunca sabemos quando, nós não sabemos e não temos como saber quando o Senhor vai voltar. Ou se amanhã nós vamos acordar, ou se o culto não vai acabar hoje, nós vamos terminar ele lá na glória. Nós não sabemos, queridos, mas adore ao Senhor em todo tempo, em tempo e fora de tempo. Sabe, às vezes você pode falar assim, pastora, mas como que eu vou adorar o Senhor? Eu não sei cantar. Não é isso, queridos, que eu estou falando para você. Quando você entende o que é realmente verdadeira adoração, quando você entende o que é adoração de verdade, por mais que esteja doendo, por mais que esteja machucando a sua mente, a sua alma, por mais que às vezes isso esteja atrapalhando até o seu relacionamento com as outras pessoas, você vai olhar para Jesus, você vai olhar para Ele e você vai cantar uma canção que é tão simples de ser cantada. Você vai declarar o seu amor ao Senhor, porque é aquilo que eu falei. Quando você adora, você abre mão, você esquece da sua dor. Exemplos, quando Ana estava lá falando com o Senhor no templo. Penina vinha todo dia encher a paciência dela. E ela foi no templo adorar. Por um instante ela esqueceu das palavras de Penina. E ela somente adorou ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que ela falou naquele momento. E eu às vezes no momento que eu estou triste, que eu às vezes não consigo falar nada para o Senhor, eu começo a dizer para Ele o quanto eu amo Ele. O quanto eu amo. E eu lembrei dessa canção enquanto eu fazia o esboço. E eu falei, Jesus, mas essa canção é linda. E se você souber, querido, pode cantar juntamente conosco. Que ela diz assim, ó, quando tudo parecer difícil na sua vida, você vai adorar. Você vai lembrar dessa canção. E você vai ver como que as coisas vão ficar fáceis para você. Aleluia. Eu te amo, mais que a abelha ama a flor. Eu te amo, e como é forte o meu amor. Eu te amo, mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Eu te amo, e nada vence esse amor que não tem fim. Eu te amo, pois trocaste o meu fardo pela cruz. E é assim que eu te amo, Jesus. Não fica fácil quando você fala que ama o Senhor? É assim, queridos. É somente dizer que você ama ao Senhor. Não importa o que está acontecendo, as lutas que você está passando, Ele é digno da nossa adoração. Ele nos criou para adorar o nome dEle, em espírito e em verdade. Então nós temos que adorar Ele sempre, com a nossa boca, com o nosso pensamento, com o nosso corpo, com tudo aquilo, Jesus, queridos, que nós somos. A nossa essência não pode ser mudada. Não é aquilo que as pessoas falam que vai mudar o que nós somos. Nós somos adoradores. Foi para isso que Ele nos chamou, para a verdadeira adoração.
Jesus, Ele é digno da nossa adoração. Então nós temos que decidir, gastar e dedicar o nosso tempo a adorar o nome dEle. E não é só quando nós estamos aqui na igreja, não. É em todo tempo. Em todo tempo nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas. Em todo tempo nós temos que declarar que nós amamos o Senhor acima de todas as coisas. Não é fácil viver neste mundo, não. Mas enquanto nós vivermos neste mundo, nós faremos a diferença. Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos fazer a diferença, porque Jesus te chamou e Ele te escolheu para você ser a diferença. Onde quer que você esteja, onde você passar, o Senhor Jesus vai estar com você. E onde você passar, as pessoas vão olhar e falar: lá vai um crente, lá vai uma crente. Em nome de Jesus, eu falo para as minhas mulheres que vocês, ao acordar, nem acordou direito, vocês só abriram o olho mais ou menos assim, estão pensando lá se levanta, se não levanta. A hora que isso acontecer, o diabo vai falar: ei, ela acordou, ó, vamos vazar. E eu profetizo na vida de vocês que vai ser assim também. Vocês vão acordar e o diabo vai olhar e falar: eu estou indo embora, porque não adianta, já acordou, já vai aqui incomodar meus planos. Eu profetizo isso na vida de vocês, porque a palavra diz: resistam ao diabo e ele, ó, fugirá de vocês. Assim que é um adorador. Não é a pessoa que canta muito bonito, não. O adorador é aquele que adora e exalta o nome do nosso Senhor Jesus. É aquele que, ó, tá faltando alimento lá, você vai dar um jeito, porque o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Ah, a roupa já está acabando, o Senhor vai prover todas as coisas. O meu milagre ainda não chegou, eu quero ser mãe. Deus está provendo todas as coisas, mas ó, silêncio. A murmuração, ela é um pecado, ela é comparada ao pecado de feitiçaria, e ela fecha o céu sobre a sua vida. Não adianta aí você reclamar e falar que é o pastor que não está orando, é a pastora que não está orando, que as coisas não estão acontecendo na sua vida. É você com a sua boca que está bloqueando as promessas do Senhor sobre a sua vida. Adoração é isso, é adorar ao Senhor, é não emprestar os meus ouvidos a coisas que desagradam o nome do Senhor. É não emprestar os meus olhos a coisas que desagradam ao Senhor. Decida gastar o seu tempo na presença dEle. Decida adorar ao nome dEle. Dedicar cânticos e louvores ao nome dEle. Ah, pastora, mas eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho 24 horas. 24 horas você pode adorar ao nome dEle. Você pode estar lá no seu trabalho e falando: Senhor, obrigada por esse trabalho, eu sou grato. Mas prepara uma coisa melhor para mim, Jesus. Eu sou grata por esse trabalho, mas prepara algo melhor para mim. E o Senhor vai fazer a sua vida. Em nome de Jesus, eu creio. Comigo já foi assim, queridos. Ele já preparou todas as coisas. Aquilo que nós temos mais dedicado a nossa atenção durante o nosso dia, é aquilo que Deus olha e fala assim: mas está dedicando tanta atenção para isso, e eu? Será que quando Jesus olha para nós, Ele vê em nós verdadeiros adoradores? Ou quando Jesus olha para nós, Ele vê só pessoas que, quando tudo está bem, está adorando, está louvando, está cantando, está no reteté, sapatinho de fogo, mas quando as coisas não estão difíceis, como é que é o seu posicionamento com Ele? A palavra diz que onde nós colocamos o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Coloque seu coração na adoração ao Senhor. Coloque o seu coração a estar sempre na presença dEle, sempre disponível a Ele. Jesus é digno da nossa adoração. Nós estamos aqui para adorar o nome dEle. Todos os nossos fôlegos de vida, toda a nossa respiração, todo o nosso dia, nossos segundos, milésimos de segundo, tempo, minutos, eu não sei. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo. Ele não esconde nada de nós. Jesus, Ele não esconde nada de nós. Ele se fez sacrifício por mim e por você. João 3,16 diz lá
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para nos salvar. E para que nós tivéssemos o quê? A vida eterna. Ele não escondeu nada de nós. Não adianta nós queremos esconder algo do Senhor, porque não existe nada que fique oculto aos olhos dele. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós oramos e nós falamos para o Senhor: Senhor, nós não sabemos as conversinhas que são faladas, as coisas que são ditas, mas que o Senhor cuide de cada um deles. Porque às vezes eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem o que estão falando. Que você aprenda cada dia mais e mais somente a adorar o nome de Jesus. Não existe limites para que o Senhor está disposto a fazer na sua vida. Somos nós que colocamos limites no Senhor. Quando nós recebemos um diagnóstico ruim, o que a gente faz? A gente se desespera. A gente já começa a escrever cartas e cartas no Facebook. A gente começa a mandar indireta para tudo quanto é lado. Queridos, Jesus pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Jesus pode todas as coisas. Por que estáis ansioso com as coisas deste século? Ele pode todas as coisas, queridos. Quando você receber um diagnóstico ruim, que eu não quero que isso aconteça, mas caso isso aconteça, adore o nome do Senhor. Adore, porque existe um propósito em todas as coisas. Em todas as coisas. Nós tivemos um enfrentamento muito grande antes de nós virmos para cá, muitos sabem. E foi algo que veio para destruir e dividir a nossa família. E nós conversamos. E foi bem na época da minha cirurgia, eu não estava falando muito. E naquele instante eu falei: amor, isso é espiritual, vamos orar. Sabe por quê? Porque quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando nós dedicamos a nossa vida a adorar o nome dEle, quando nós entendemos que nós não somos nada sem eles, sem o Senhor Jesus, as coisas começam a se mover no mundo espiritual. E nós não estamos vendo o que está acontecendo, mas está acontecendo. E naquele instante, nós fomos orar. E poucos dias, nós descobrimos tudo que foi feito, né, amor? E aí o pastor Paulo nos convidou e nós aceitamos. E hoje nós estamos aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas antes da gente receber essa bênção grande, o enfrentamento foi grande. Não desanime diante das dificuldades. Não desista diante das dificuldades. Toda vitória, primeiro, ela vem vestida com uma capa de derrota. Sabe para quê? Para testar os soldados. Toda vez que algo grande vir sobre a sua vida, dobre seu joelho e fale: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dá força. Porque as grandes batalhas, elas só são reservadas para os grandes soldados. Não é reservado para soldado pequenininho, não. Tem que ter patente. Porque o soldado pequenininho, logo ele vê um negocinho lá, ele já vaza embora. Mas os grandes soldados, eles permanecem até o fim. Onde estão os grandes soldados do Senhor nessa noite? Onde estão aqueles que vão vencer e já venceram, já tomaram posse da vitória? Onde estão? Mostre para o Senhor, fale: Senhor, eu sou o seu soldado. Mostre para o inferno também, porque o inferno vai olhar e vai falar assim: ah, não vai conseguir. Ah, vai, porque hoje você vai sair daqui revestido do poder de Deus. Você vai sair daqui cheio do poder de Deus. Você já iniciou a semana cheio do poder de Deus, porque você está adorando ao nome do Senhor Jesus. Como Maria, nessa história, nós devemos demonstrar a nossa adoração sincera a Jesus. Entregue o seu melhor. Dê o seu melhor para o Senhor. Dê sempre o melhor para Ele. O amor é mais do que a emoção. O amor é uma ação. Não adianta nada você falar que ama, mas as suas atitudes demonstrarem o contrário. As suas atitudes vão definir quem você é. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que o crente,
Ele é reconhecido no céu e Ele é respeitado no inferno pelo tempo que Ele passa diante da presença do Senhor Jesus. Se você estiver cheio da presença dEle, se você estiver cheio da presença do Senhor Jesus, nada vai te parar. Nós temos que amar ao Senhor acima de todas as coisas e adorá-lo em todo tempo.